taxa Selic em alta. Como ficam as compras a prazo depois do reajuste autorizado pelo Copom? Criptomoedas disparam com o resultado das eleições nos Estados Unidos. Bons resultados e perspectivas animam investidores. E a gente dá dicas para quem quer entrar nesse mercado. De dinheiro que eu coloquei do meu bolso, foi em torno de 8 a 9 mil% de valorização. Transição entre gestões inicia na Prefeitura de Guarapuava. Prioridade da equipe do prefeito eleito é avaliar os contratos que estão no fim e quais necessitam de renovação para que serviços essenciais não sejam interrompidos. Como ficam os empregos em tempo de inteligência artificial? Nós fizemos essa pergunta para a própria IA e a gente mostra o que ela respondeu. Essa e outras notícias você confere agora no Conexão. Essa semana completamos um mês do primeiro turno das eleições municipais, quando foi eleita a próxima administração municipal aqui de Guarapuava. Logo depois já foi formada a equipe de transição que é responsável por preparar o início da gestão. Quem tem acompanhado esse trabalho é a repórter Kayla Lima, que tem mais informações pra gente. Boa noite, Kayla. Boa noite, Helena. As equipes de transição, tanto do prefeito eleito quanto da atual gestão, foram definidas em outubro deste ano. Apesar disso, as atividades começaram apenas nessa semana. Denilson Baitalo escolheu como coordenador da sua comissão Tiago Pefan. A gente contactou o Tiago para tentar entender como que está funcionando esse processo de transição e ele nos contou que o primeiro passo foi definir um calendário de atividades que vem sim sendo seguido. Durante essa semana, eles se debruçaram sobre os relatórios e os contratos passados pela atual gestão para tentar entender o que vai ser renovado e o que não vai, para evitar problemas em serviços essenciais. Carla Lima, para o Conexão. Em relação às transições dos governos municipais, funciona basicamente assim. O prefeito atual, o que ele faz? Ele constitui uma comissão via decreto composta por servidores públicos comissionados e concursados. Os comissionados têm aquela confiança deles, são secretários municipais, superintendentes, gerentes, diretores, gente que já está na atual administração. E aí esses funcionários comissionados juntos com os concursados vão passar informações que o prefeito eleito, que vai entrar a partir de 1º de janeiro do ano que vem, precisa ter para começar o seu governo. Quais são essas informações? São informações relacionadas a contratos, licitações, estrutura de pessoal de cada secretaria, quantos funcionários públicos tem por secretaria, se tem alguma pendência jurídica, financeira para ser paga a partir do ano que vem, que é urgente, que não pode parar. Então é uma espécie de grande raio-x, um diagnóstico daquilo que está acontecendo na gestão de cada município. Normalmente as pessoas que estão compondo a transição daqueles que entraram agora no governo, são voluntários, são pessoas que vão, de repente, participar como secretários, funcionários públicos comissionados a partir do ano que vem. Então o prefeito eleito, ele acaba colocando alguns voluntários para poder participar em relação à transição. E esses voluntários normalmente ficam em salas cedidas pela prefeitura ou no escritório do prefeito eleito, enfim, depende muito da dinâmica de cada município. Tem cidade que está mais adiantada na transição. Já começou ali por volta do dia 7, 8 de outubro. Tem cidade que está começando a transição agora. Então vai demorar um pouco mais para que as coisas aconteçam. Mas ainda está em tempo. Em 1 mês, 2 meses por aí, dá para você entender claramente aquilo que está acontecendo no município e passar as informações para a sua futura equipe. Você sai ganhando tempo com uma transição bem feita, você se organiza, você tem uma estrutura melhor para entender aquilo que vai acontecer na administração pública do ano que vem. Essa ideia da transição é uma ideia recente no Brasil, não é tão antiga assim, e com o passar dos anos, os políticos começaram a entender que isso é necessário para que a máquina pública não pare. Tinha aquela briga de cidade pequena, né? Não vou passar nada para o prefeito tal, não vou fazer nada daquilo, mas agora está acontecendo com mais frequência, o que é muito bom, muito positivo para os municípios do Brasil. A Câmara de Vereadores de Guarapuava aprovou esta semana alguns projetos de lei que vão ter impacto direto na próxima administração. Vamos conferir quais foram os principais temas abordados nas 2 sessões ordinárias. Os vereadores aprovaram um projeto de lei complementar proposto pelo prefeito Celso Góes, que reduz o número de cargos comissionados já no próximo ano. Os atuais 260 passam para 138, uma redução de 47%. Os legisladores municipais retomaram a discussão da semana passada sobre o repasse de recursos para o Sila Tech Park. Dessa vez, o substitutivo enviado pelo Executivo foi aprovado e com isso foi autorizado o envio de R$1,5 milhão para a entidade privada. Outro projeto de lei aprovado pelos vereadores atualiza o plano diretor do município, que passa a incluir os bairros Aeroporto, das Cerejeiras e Monjolo. A última ação da Câmara, nesta semana, foi o lançamento da campanha Novembro Vermelho, uma iniciativa voltada para a prevenção e para o diagnóstico precoce do câncer de boca. Boa noite.
As ações do Novembro Vermelho vão dar continuidade nesse sábado aqui no calçadão da 15 de novembro. As atividades de amanhã têm um cunho educativo e estão sendo chamados de Dia D. A partir das 8 horas da manhã, profissionais da saúde, alunos e professores vão estar orientando a população sobre o que é e como fazer o autoexame bucal. Essa é uma prática bem simples. Basta você ficar em frente a um espelho num local bem iluminado e observar bem a pele do rosto e do pescoço. Além disso, é necessário que você observe e toque a gengiva, a parte interna da bochecha, o céu da boca e a língua. E é bom que você observe bem como está o aspecto da língua e da garganta. Se você notar qualquer coisa fora do normal, como caroços, sangramento, ferimentos e áreas inchadas, é bom que você procure um médico ou um dentista. Além disso, os voluntários que vão estar aqui no sábado também buscam ensinar a população sobre como fazer uma higiene bucal adequada. O Novembro Vermelho é um mês de conscientização sobre o câncer de boca. O objetivo da campanha é ajudar na prevenção e no diagnóstico antecipado ali da doença para que seja mais fácil você buscar um tratamento. É necessário lembrar que, segundo o Ministério da Saúde, uma forma de prevenir o câncer de boca é que você evite o consumo excessivo de cigarros e bebidas alcoólicas e dê preferência ali para o consumo de frutas, verduras e legumes. Ana Flávia Oliveira para o Conexão. Como o aumento da taxa Selic essa semana pelo Copom influencia em nosso dia a dia? Esse é um dos assuntos para depois do intervalo. E ainda, as prováveis consequências do uso da inteligência artificial no mercado de trabalho. Pagar contas e comprar faz parte do nosso dia a dia. Afinal, a gente gasta água, luz, vai ao supermercado, à farmácia, mas tem alguns itens e bens de consumo que têm valores mais altos e por isso sua aquisição é mais difícil, principalmente se for à vista. Nesses casos, muita gente recorre ao parcelamento ou ao financiamento. Mas antes de fechar o negócio, é preciso calcular certinho quanto será pago a mais pelo produto na forma de juros. Hilton gastava R$ 400 por mês em combustível. Na tentativa de economizar, resolveu comprar uma moto. Com a troca, agora gasta apenas R$ 80 para abastecer. O problema é que o funcionário público não fez outra conta. O quanto investiria na aquisição do novo meio de transporte. Além do valor da parcela mensal da moto ser maior do que o gasto anterior com o combustível, ele está pagando juros. Quando quitar a moto, ela terá custado 91% mais do que teria se tivesse sido comprada à vista. Isso significa que ele praticamente poderia comprar 2 motos com o valor que pagou em apenas uma. Ela ia dobrar o valor dela, né? Por causa do juro das parcelas, né? Na verdade, essa parte de juros eu não avalio. Eu vou e compro. Daí depois, na hora de pagar, que eu vou ver o tamanho da... O comportamento do Hilton é repetido por muitos de nós consumidores. Para ter acesso a bens mais caros, optamos pelo pagamento de juros muitas vezes, sem nem saber o que são e como fazer esse cálculo. Quando a gente parcela uma compra ou faz um financiamento, é como se pagássemos para as instituições financeiras uma espécie de aluguel do dinheiro. Quem empresta cobra uma taxa que são os juros. Hoje, no Brasil, eles são 3 tipos: a taxa de juros real, os juros compostos e os juros simples. A taxa de juros simples é aplicada ou é cobrada sobre o valor inicial do produto. Por exemplo, se você faz um empréstimo de R$ 2.000 para pagamento em 24 meses, sob uma taxa de juros simples de 10% ao ano, significa que o juro do primeiro e do segundo ano será fixo e incidirá sobre o valor emprestado. Assim, ao final, o valor total pago será de R$ 2.400, os R$ 2.000 iniciais, mais R$ 200 de juros do primeiro ano, mais R$ 200 de juros do segundo ano. Foi esse tipo de juro que foi cobrado da Sabrina quando ela precisou comprar um celular novo. O produto, que custava R$ 5.105 à vista, foi parcelado em 15 vezes fixas de R$ 374. Com isso, ela vai pagar R$ 5.610 pelo aparelho. Desse valor total, R$ 505 são juros. Preferi parcelar ele, mesmo sabendo que, porque os juros, né, é alto, então daria para comprar outra coisa talvez com esses juros, mas eu preferi pagar por ele tendo um aparelho melhor, sabe? Mas e os juros compostos? Como eles funcionam? Se você fizer o mesmo empréstimo de R$ 2.000 por 24 meses sob uma taxa de juros composta de 10% ao ano, o cálculo é diferente e o valor a ser pago é maior.
No primeiro ano, o juro é calculado em cima do valor inicial, ou seja, R$ 2.000, e, portanto, será R$ 200. Já no segundo, ao valor inicial é somada a taxa de juros do primeiro ano, e o montante passa a ser R$ 2.200. Aí a taxa do segundo ano será calculada a partir desse total. Isso significa que os juros equivalerão a R$ 220. Ao final, você vai ter pago R$ 2.420. Ele vai pagar muito caro, seja lá qual for o financiamento que ele tomar. Não tem financiamento barato no Brasil. O terceiro tipo de juros praticado no Brasil é a chamada taxa de juros real, que é ajustada de acordo com a Selic. A taxa básica de juros, que é a Selic, é regulada pelo Comitê de Política Monetária, o Copom. É esse órgão que decide se a Selic vai aumentar ou diminuir. O principal fator para essa decisão é o desempenho da inflação no país. Nesta semana, o Copom elevou a taxa Selic para 11,25%. E as projeções indicam que até o final do ano, essa taxa deve subir ainda mais, chegando a 11,75%. Por exemplo, se eu tiver num processo inflacionário, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente aumentar essa taxa de juros para que a gente reverta a inflação. Se eu tiver numa inflação baixa, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai baixar essa taxa de juros para para deixar essa inflação equilibrada. Tá? Então, aí a gente tem que entender que ela vai servir como uma medida do valor do nosso dinheiro. Na prática, isso significa que quanto maior a Selic, mais o consumidor que compra parcelado ou faz empréstimos paga em juros. Por isso, esse não é um bom momento para quem planeja fazer uma compra parcelada. Para quem pode, a melhor alternativa é esperar. Quando a taxa de juros baixa, a gente demora um pouco mais para sentir ela facilitando a nossa vida. Quando ela aumenta, a gente sente mais rápido. Aí agora, o que o consumidor tem que fazer? Tem que esperar um pouco. O consumidor é que vai dar essa sensação de que a inflação está baixando, porque ele vai diminuir a sua compra, ele vai diminuir esses gastos. Quando ele começa a diminuir esses gastos, aí começa de novo a baixar a inflação. Recentemente, né, passou um projeto no Congresso que limitaria os juros a 100%, né, da dívida. E veja que até agora não foi implementado. Então, a única maneira de se resolver realmente o problema não é jogando para o consumidor e faça alguma coisa. Ele não tem alternativa. Todos os bancos cobram mais de 100% no financiamento. A única maneira é se o governo fizesse algumas ações, como essa que ele fez, né, de tentar limitar o tanto de juros que as pessoas pagariam. Nós vamos falar um pouco agora sobre a taxa de juros Selic. A Selic, ela é a taxa de juros de referência da economia brasileira e ela é determinada pelo Copom, que é o Comitê de Economia dentro do Banco Central. Esse comitê, ele se reúne, né, e ele determina os aumentos, né, ou cortes dessa taxa. Nós estamos no momento agora de reflexo de alta da Selic para a economia brasileira. Por que isso está acontecendo? Né? Porque nós estamos acima da meta da inflação. A inflação no Brasil ela é medida pelo IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, né, que é dado pelo IBGE. O IBGE, né, ele estabeleceu que provavelmente a inflação está em torno de 4,59% e deve fechar até acima disso. E a meta do Banco Central para esse ano é 3%. Com todo esse cenário macroeconômico, foi tomada a decisão de voltar a aumentar gradativamente a taxa Selic para conter a inflação. E por que ela é o principal mecanismo de política econômica para contenção, na verdade, da inflação? Porque quando a Selic sobe, o custo do dinheiro sobe, né? Então, ela de uma certa forma retém o crédito, retém o consumo e com isso ela vai controlando a inflação. Só que é um remédio amargo, né? A gente chama de política restritiva. Porque quando a gente controla o consumo, automaticamente a gente freia a produção, a gente vai diminuir, né, a geração de emprego e isso vai impactar lá no PIB. Então, é importante conter a inflação, mas nós temos um mecanismo de restrição econômica sendo
aplicado, que é esse aumento, né, gradativo da taxa Selic. Acredita-se, né, agora ela voltou novamente aí para casa, né, dos 10,25, acredita-se que ela chegue até o ano que vem a 11,75, porque a meta da inflação continua sendo 3% para o próximo ano também, que é uma meta ousada do Banco Central, interessante, mas a gente tem que pensar também nesse equilíbrio, né, do crescimento econômico, que é importante para a geração de emprego e para o desenvolvimento do nosso país. Quem usa o WhatsApp, e a maior parte dos brasileiros utiliza, reparou que o aplicativo há alguns dias passou a contar com uma nova função. Pergunte a IA. Esse é só mais um exemplo de como a inteligência artificial, pouco a pouco, está entrando em nossas vidas, sem que a gente muitas vezes se dê conta. E nesse processo, os empregos e o mercado de trabalho também estão se transformando. O que até pouco tempo atrás parecia uma realidade distante, hoje é possível para qualquer cidadão que, por exemplo, tenha um celular e um aplicativo de mensagens. A inteligência artificial já vem alterando os processos produtivos de todas as profissões, incluindo a produção de reportagens. Nessa empresa, que trabalha com o desenvolvimento de softwares e é especializada na gestão de relacionamento com clientes, a inteligência artificial está presente em cada fase do processo de produção. Então eu sempre uso a inteligência artificial para fazer algum review de algum código ou para gerar alguma funcionalidade básica ou um template de alguma coisa. Então eu acabo usando isso no meu dia a dia. Óbvio, a gente não fica sempre amparado a isso, mas é um bom auxílio. A inclusão da inteligência artificial no processo produtivo fez com que o Luiz ganhasse em produtividade. Então coisas que eu demoraria 2 horas para fazer, com a inteligência artificial eu demoro 30 minutos, 15 às vezes. O entusiasmo do Luiz não é totalmente compartilhado pelo Leomar. O designer gráfico teme que, no futuro próximo, algumas funções passem a ser executadas pela máquina, interferindo na empregabilidade dos profissionais. Só que ela tem muitas ressalvas nela, que quantos profissionais vão ser substituídos por isso, quantos profissionais vão ter que se readaptar no mercado por causa disso, quantos ilustradores não vão ser contratados por conta de uma IA generativa de imagem, por exemplo. A preocupação do Leomar tem fundamento. Segundo um levantamento da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, na América Latina, em 10 anos, até 38% dos empregos podem ser influenciados pela IA generativa. De acordo com a agência da ONU, 14% das funções podem ter a produtividade melhorada e 5% correm o risco de serem eliminadas. Com relação, a substituição, adiantando o que você me perguntou, essa questão de empregabilidade, eu acredito que nós vamos nos adaptar. Então, a inteligência artificial, essa tecnologia, ela serve para ajudar os seres humanos e não para, digamos assim, substituir. Por mais que os especialistas em IA digam que a substituição não ocorrerá, as formas de uso da inteligência artificial são motivo de preocupação já há alguns anos. O Brasil é o país da América Latina que possui mais propostas legislativas para regular a utilização da IA. Atualmente, são 5 projetos de lei relacionados a isso tramitando no Congresso Nacional. Entre eles, destaca-se o número 5.051, de 2019, que estabelece princípios para o uso da inteligência artificial no Brasil. O texto parte da premissa de que a IA deve ser empregada a serviço do bem-estar dos seres humanos. O projeto de lei também inclui considerações sobre o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho e no emprego. Enquanto a regulamentação não sai do papel, o que permanece são as incertezas de uns e a empolgação de outros. Acaba que a inteligência artificial ela acaba batendo um limite, mas nesse limite vem toda a parte técnica que a gente tem com o decorrer do tempo, de experiência e tudo mais. Mas até alcançar esse teto e esse limite, a gente acaba usufruindo muito ela para fazer coisas simples, trabalhos rotineiros. Se a IA for regulamentada, ela é uma excelente ferramenta, lógico, em questão de criatividade. Nem se eu ficar usando só IA para escrever, eu nunca vou aprender a escrever. Então tem essa questão de você valorizar o teu trabalho humano e saber equilibrar essas coisas, mas ela não pode ser o resultado final. A IA, ela tem que fazer parte do processo.
A própria inteligência artificial, ao ser questionada sobre os impactos dela no mercado de trabalho, reconhece que as preocupações sobre possibilidades de substituição de trabalhadores por máquinas e algoritmos inteligentes são legítimas. E ela continua: funções mecânicas e baseadas em regras podem ser assumidas por sistemas automatizados, exigindo qualificação e reskilling para os trabalhadores afetados. Depois do intervalo, nós explicamos como destinar parte do imposto de renda devido para as instituições de interesse público. E ainda, a última reportagem da série Desinformação. Nessa semana, pelo mundo, os investidores presenciaram a valorização das criptomoedas como o Bitcoin, a Ethereum, a Solana e o BNB, que são alguns dos principais criptoativos da atualidade. Esse impulsionamento veio junto com o anúncio da vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Como o presidente eleito é um defensor ferrenho das criptomoedas, os investidores esperam que ele adote um conjunto de medidas que favoreçam essas transações. Se você pensa em investir nas moedas digitais, Conexão preparou algumas dicas de como começar. As criptomoedas surgiram há pouco mais de uma década como uma alternativa de investimento. Em 2024, segundo a AAA, já são mais de 560 milhões de usuários de moedas digitais. Hoje, quando você fala em mercado de criptoativos, a gente está falando em mais de 2 trilhões de dólares. Para você ter uma ideia, o Brasil ele tem um PIB aí de 2,4 trilhões. Então, é equivalente à nossa produção, o mercado de criptoativos no mundo. O Brasil é o 6º país do mundo com maior número de investidores em criptomoedas, totalizando 38 milhões de usuários. Um deles é o Ian. Eu compro a longo prazo, que a gente chama de buy and hold, né? Comprar e segurar. Eu não diria que eu tenho assim uma margem de perda, porque perder a curto prazo a gente pode perder sim, claro, mas como eu tenho, já estou aí, tem 8 anos praticamente, eu conheço bem ciclos quaternários, eu sei quando eu devo comprar, quando eu devo me expor e quando eu devo não me expor, entende? Com uma estratégia de longo prazo, Ian viu seu investimento crescer ao longo dos anos. Eu fiz uma média assim, de aumento de quanto eu investi e quanto aumentou, mas de dinheiro que eu coloquei do meu bolso, foi em torno de 8 a 9 mil% de valorização. A volatilidade é uma característica central das criptomoedas. Isso significa que o preço pode oscilar em curtos períodos de tempo, o que deixa os investidores vulneráveis. Nos investimentos convencionais, como nas ações ou nos títulos de Tesouro Nacional, há uma regulação, que oferece uma base de proteção. Em caso de problema, o investidor tem instituições a quem apelar. Já no caso das criptomoedas, esse suporte não existe, pois as transações são realizadas de forma descentralizada e ainda sem uma regulação oficial. Isso significa que em casos de fraude, um roubo virtual ou qualquer outro problema, como uma queda brusca no valor dos investimentos, o investidor não tem nenhuma garantia e nem a quem recorrer. Foi por isso que antes de começar a investir em criptomoedas, como o Bitcoin, a Lilian buscou se informar. Aprender sobre os riscos fez com que ela optasse por diversificar os investimentos, na tentativa de minimizar as possíveis perdas. Essa decisão faz dela uma investidora conservadora. Já aconteceu de eu comprar, digamos, ela estava em um valor, aí eu caiu um pouco, eu comprei e ela caiu muito mais. Então, tem essa perca nesse momento que acontece isso, mas aí eu deixo lá e não tiro, sabe? Eu espero valorizar, porque a tendência é sempre voltar a subir, né? A valorização das criptomoedas segue a lei de oferta e demanda. Quando muitos querem comprar, os preços disparam. Se o interesse diminui, os valores caem rapidamente. Foi o que aconteceu com o Bitcoin, por exemplo. Depois de meses em queda, ele voltou a subir. E após o resultado das eleições presidenciais dos Estados Unidos, a criptomoeda superou pela primeira vez a casa dos 75 mil dólares. Para quem pensa em começar a investir em criptomoedas, a dica é: primeiro, estude. Pula de ponta num lago escuro sem saber o que tem no fundo. O mesmo serve para criptomoedas. Se você não sabe o que você está fazendo, não pula de cara. Coloca o dedinho do pé ali primeiro, estuda, entende? Procura saber o que é. É bacana
Primeiro de tudo, eles têm que conhecer o mercado, estudar a fundo como é que é o funcionamento dos criptoativos, as características deles, as diferenças que eles têm com as nossas moedas fiduciárias, que no caso é o real, o dólar, né, que são características diferentes. Estudar, diversificar, não investir todo o dinheiro em uma criptomoeda ou então investir toda a parte que ele tem assim, disponível para investimento só em criptomoeda. Essas medidas ajudarão a reduzir a probabilidade de ter prejuízo, como aconteceu com o Norbert. Parte das transações em criptomoedas feitas por ele não saíram como esperado. Eu lembro que eu me programei para comprar uma cripto barata e ela ia subir logo após eu vender, né? E minissegundos, assim, travou ali o celular, porque todo mundo estava tentando, e aí eu cliquei para comprar, tipo, a 30 centavos, e ele comprou a R$8. E aí hoje a criptomoeda vale 4 centavos, entende? Relacionado a criptomoedas, há uma volatilidade muito grande. Então, o que pode acontecer? Do dia para a noite, você está perdendo tudo, perdendo 50% do que você está investindo. Então, o ideal é que você tenha já separado quanto que você pode perder daquele investimento. Então, nessa operação eu só posso perder 10%. Então, eu já deixo programado que se atingir uma perda de 10%, já vai encerrar minha operação e eu não vou perder tudo o que eu tenho investido. Então, é importante que haja esse planejamento, esse gerenciamento de risco em cada operação. Você sabia que o seu imposto de renda pode ser usado para gerar impacto social? É isso mesmo. No Brasil, as leis de incentivo fiscal permitem que pessoas jurídicas e físicas doem parte do que pagam de imposto para entidades de interesse público. A entrega do exercício de 2024 da Declaração Anual do Imposto de Renda só tem início em março do próximo ano. Mas o Altamir já está organizando os comprovantes e calculando o valor do imposto devido e quanto ele poderá destinar à PADEV, que é a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais. É que ele, há 4 anos, destina o que a lei permite para as atividades da instituição. Eu faço pelo imposto, né? Depois que tu faz a declaração, vê todo o cálculo de base e dá 3% do valor permitido. E também tem aqueles que podem doar antes, né? Antes do período de encerramento do exercício, que daí é 6%. Quem fizer a opção pelos 6% tem até o dia 31 de dezembro para fazer a destinação. E isso só é possível porque a legislação brasileira permite a dedução de doações realizadas em favor de instituições de interesse público, culturais, esportivas, de saúde e voltadas a ações sociais para crianças, adolescentes e idosos. Então, a legislação permite que o doador possa destinar parte do seu imposto devido para atendimento das entidades, né? Ou seja, o doador, ele não desembolsa. Quem desembolsa é o governo federal, que vai receber parcialmente o seu recurso e a outra parte vai ser nas destinações. Hoje, as doações de imposto de renda no Brasil somam, segundo o fisco, apenas 284 milhões de reais. Em Guarapuava, de acordo com a Secretaria Municipal de Finanças, em 2023, o valor arrecadado para o Fundo Municipal de Infância foi de R$ 1.611.000 e para o Fundo de Idoso, R$ 525.000. Uma pesquisa feita recentemente pelo World Giving Index mostrou que o Brasil subiu 3 posições no ranking de doações, mas ainda estamos muito longe de alcançar os primeiros lugares. Com leis de incentivo, ajudar o terceiro setor é uma opção, mas a falta de informação acaba afastando muita gente. Então, todas as pessoas que tiverem imposto a pagar, elas podem destinar parte desse valor para instituições como a PADEV. Tem muitas pessoas que não sabem que podem doar esse valor. É igual a gente fala, ninguém gosta de pagar imposto, né? Mas se você puder destinar parte e saber para onde está indo o dinheiro, né? Então, esse é um valor que ele fica na nossa cidade, ficam instituições aqui e ajudam pessoas aqui da nossa cidade. Aqui em Guarapuava, 17 instituições estão aptas a receber esses recursos, e uma delas é a PADEV, que utiliza os recursos para a manutenção da sede, para o fornecimento de alimentação e para a realização de atividades. A instituição, porém, ainda enfrenta dificuldades para atrair doações, especialmente de empresas. As doações são muito importantes para a nossa instituição, né? Então, ela vai ajudar com a manutenção da instituição, para a manutenção dos serviços, das atividades que nós temos aqui na instituição. A
As doações para as instituições de interesse público ajudam a garantir que as pessoas em situação de vulnerabilidade social tenham acesso a serviços essenciais e apoio especializado. Mesmo pequenas contribuições fazem a diferença, ajudando a manter projetos de inclusão. Dados do Comitê Gestor da Internet apontam que 84% dos domicílios no Brasil tinham acesso à internet em 2023. É nesse ambiente virtual que a informação falsa encontra terreno fértil para se espalhar. Por isso, no episódio de hoje da série Desinformação, vamos entender como as fake news são disseminadas e quais são os impactos delas para a sociedade. Você sabe o que são fake news e como elas afetam o nosso dia a dia? Fake news é notícia duvidosa de internet. Eu vejo falar, mas não entendo muito bem. Eu sei que é uma mentira. Não sei. Que é uma notícia falsa. As fake news, como ficaram popularmente conhecidas, são informações falsas divulgadas como notícias verdadeiras. Essa desinformação está presente em diferentes aspectos do nosso cotidiano, sendo capaz de distorcer e manipular a realidade. Segundo uma pesquisa de 2022, 4 em cada 10 brasileiros afirmam entrar em contato com fake news diariamente. É na internet que a desinformação ganha força. Muitas vezes é difícil perceber o que é falso e o que é verdadeiro na avalanche de informação que recebemos todos os dias. Quando a pessoa divulga uma notícia verdadeira, não é tão divulgado, não é tão disseminado quanto uma falsa ou uma desinformação. Então, o próprio fator humano faz com que as notícias ou as desinformações sejam ainda mais propagadas. Na política, a desinformação se torna instrumento para legitimar ideologias e interesses, manipulando decisões. Em anos de eleição, isso é ainda mais evidente. Afinal, muitos eleitores se pautam em informações de fontes não confiáveis para escolherem seus representantes. Em 2022, ano da última eleição presidencial no Brasil, o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, recebeu mais de 500 alertas diários de fake news durante a campanha para o segundo turno. Sempre houve a tentativa de alteração da realidade em favor de determinado candidato político ou grupo, mas o que nós estamos vendo hoje é uma espécie de epidemia. Parece que não há discussão política sem algum grau de desinformação. O movimento antivacina também tem se fortalecido no país, impulsionado pela propagação de informações falsas. Como consequência, muitas doenças que já haviam sido erradicadas no Brasil voltaram a ter casos registrados. Entre elas estão a poliomielite e o sarampo. As pessoas entendiam até um certo tempo que a vacina era algo que iria nos proteger, nos prevenir de ter alguma doença. E em relação a essas fake news, tanto na internet quanto em qualquer meio de comunicação, afeta que as pessoas elas estão deixando de se vacinar. Tá? Outra questão também é que as vacinas, algumas, elas dão reação mesmo, é o normal, é o processo ali. E as pessoas estão atrelando muito com essas fake news a qualquer reação. Para conseguir se disseminar, a desinformação muitas vezes apela para questões emocionais, podendo gerar pânico em algumas situações. Desinformação, quando ela ativa o medo de alguma forma, ela consegue ser bem sucedida. Guarapuava vivenciou uma dessas situações de pânico no dia 17 de abril de 2022, durante uma tentativa de assalto a uma empresa de transportes e valores. Inúmeras mensagens circularam nas redes sociais, despertando o medo dos moradores da cidade. Informações falsas que falavam sobre um grande número de pessoas mortas na troca de tiros, do fechamento de estradas e da invasão de hospitais e da delegacia deixaram os guarapuavanos aflitos. Foi uma questão até que aconteceu em Guarapuava, sabe? Naquele dia que teve aquele episódio com os bandidos, e daí todo mundo acho que recebeu, né, no WhatsApp 1001 informações. Eu lembro que era uma coisa sobre, meu Deus, fugiram bandidos da PIG, algo do gênero, e tipo assim, obviamente isso não aconteceu, 7. Né? Nesse sentido, é essencial estabelecer estratégias de combate à desinformação. Afinal, as consequências das notícias falsas impactam diretamente na organização social. Busca do conhecimento, e aí o Estado pode providenciar explicações para as pessoas sobre todos os tipos de desinformação, como que isso acontece, de que forma que a gente pode se informar. Existem plataformas que dizem se aquele conteúdo é falso ou não. O Conexão de hoje termina por aqui.
Esse é um telejornal laboratório produzido pelos estudantes do 3º ano do curso de jornalismo da Unicentro. Obrigada pela sua companhia. Uma boa noite para você.